Vamos para a mensagem. Abra comigo lá em Salmo 26. Diz assim a palavra do Senhor: Declara-me inocente, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Põe-me à prova, Senhor, e examina-me. Investiga meu coração e minha mente. Amém? Imagina a seguinte cena: aqueles que já viajaram de avião, e você tem que passar pela inspeção, pelo raio-x, e é um momento meio tenso, né? Por mais que muitas vezes não estamos devendo nada, mas gera aquele momento tenso, gera uma expectativa, e abre mala, revista mala, tira cinto, você passa pelo raio-x. Aqueles que estão escondendo alguma coisa vão reagir de uma forma meio nervosa, né? Assim que a polícia detecta, né? Geralmente pela atitude suspeita. E aquele que não está devendo nada, passa, por mais que o momento é tenso, mas passa de consciência tranquila, porque não deve nada. E é exatamente o que está acontecendo aqui no Salmo 26. Davi entra na presença de Deus sem medo da inspeção. Sem medo. E Davi está enfrentando aqui, de acordo com o que parece, lendo esse salmo, um momento tenso, um momento difícil. Parece que está sendo acusado, está sendo injustiçado. Não está legal o processo. E numa situação dessa, quando estamos sendo julgados, caluniados, acusados falsamente, a primeira coisa que a gente quer, e se tiver a oportunidade de ter acesso ao juiz, é pedir: livra-me, não é? Livra-me. Mas Davi, ele tem uma atitude muito curiosa, peculiar. Ele pede uma avaliação. Davi, antes de mudar as circunstâncias, ele pede que Deus examine o seu coração. Davi pede: examina a mim, investiga o meu coração. Se Deus nos examinasse hoje, estaríamos em paz ou com medo? Se Deus hoje, se o raio-x de Deus passasse por você hoje, qual seria a nossa atitude? Medo ou paz? Então é isso que está acontecendo aqui. Declara-me inocente, diz aí o versículo 1, pode pôr, Natália, para nós no telão. Declara-me inocente, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Põe-me à prova, Senhor, e examina-me. Investiga meu coração e a minha mente. Davi aqui está declarando que não confia na reputação, no julgamento humano. Davi não confia na defesa humana, mas Davi está reafirmando mais uma vez: tenho confiado no Senhor sem vacilar. Tenho confiado no Senhor sem vacilar.
E integridade, meu irmão, aqui não é perfeição. Aqui já é um sinal de lealdade, de saber quem está investigando. Quando ele diz examina-me, ele está querendo dizer: a minha vida está aberta diante de Deus. Eu estou desnudado. Eu estou aqui pronto para o Senhor investigar, analisar, ver o que tem de bom, o que tem de ruim. Analisa a minha vida, vê, investiga o meu coração, investiga a minha mente. A minha vida está aberta. E cá entre nós, você só deixa alguém te ver por inteiro uma pessoa da qual você tem total confiança. Você não vai deixar uma pessoa que você não tem confiança analisar e investigar a sua vida. Você não vai se desnudar, mostrar quem você é de fato para pessoas que não são da sua confiança, para pessoas que você não sabe se estão prontas, qual é a reação, como que vai agir mediante isso. E Davi sabe disso. Ele declara, lá em 2 Samuel, melhor é cair na mão de quem? Dos homens? Melhor é cair na mão de Deus do que nas mãos dos homens. Davi sabe desde pequeno que Deus julga o coração, o que tem dentro. Porque para ele ser escolhido na casa dele, qual foi o critério? O pai de Davi, quando o profeta vai até o pai de Davi e fala: daqui vai sair um rei, qual é a primeira reação dele? Pegar a melhor aparência, pegar o mais perfeito. Mas quem é escolhido? O menor, o que não tinha aparência, mas o que tinha o coração. Aquele que Deus já tinha visto lá atrás, lá no secreto, quando ninguém estava vendo, Deus estava vendo. Então aqui a gente consegue entender por que Davi é capaz de dar uma declaração dessa: põe-me à prova, examina-me, investiga o meu coração, a minha mente, põe à prova, declara-me inocente, Senhor, porque o Senhor sabe como eu tenho vivido a minha integridade ao Senhor. E aqui não é um sinal de perfeição, mas é um sinal de total confiança. É o sinal de quem sabe quem irá julgar. É o sinal de quem sabe quem está por trás do raio-x. Sabe quem é que está investigando. Sabe que a pessoa que está investigando é a pessoa ideal. Quem confia em Deus não foge da verdade sobre si mesmo. Mas a pergunta é: de onde vem uma confiança assim? Já falei do histórico de Davi, mas vai muito além. O próximo versículo vai mostrar por que Davi confia tanto em Deus. Olha o que diz o versículo 3, acompanha comigo, meu irmão. Pois estou sempre consciente do teu amor e tenho vivido de acordo com a tua verdade. Da onde vem a total confiança de Davi? De saber que o Deus que ele serve é o Deus do amor, é o Deus da verdade. É o Deus do amor, é o Deus da verdade. Não é o Deus que julga de acordo com a aparência. É o Deus que age de acordo com a intenção do nosso coração. É o Deus que conhece a nossa verdade. Aquela verdade que só você sabe. Não essa verdade que é muito fácil, né? Que é um costume nosso, que deveria ser desfeito muitas vezes. Que é aquela pergunta que a gente faz, rotineira. Eu desço aqui e cumprimento você, a primeira pergunta, falou tudo bom? Você tudo bem?
E às vezes é uma mentira, não está tudo bem. É muito difícil alguém chegar diante de um cumprimento, tudo bom? E falar, não está tudo bom. Não é? É difícil. Mas o nosso Deus sabe se está bom, se não está bom. O nosso Deus sabe. Então essa confiança dele vem de saber que ele tem consciência do amor de Deus, tem consciência da verdade, ele quer viver de acordo com essa verdade. Tenho vivido de acordo com a tua verdade. Integridade, meu irmão, não nasce de obrigação, não nasce de uma obrigação, nasce justamente da consciência do amor de Deus. Consciência, eu tenho plena consciência e convicção, Deus me ama, e o seu amor é incondicional, o seu amor supera tudo, o seu amor me alcança, o seu amor. Que nesta noite está uma pessoa, eu lembrei agora, que no período da minha vida que eu estava longe de Deus, e ela entregou, não sei se foi para minha mãe, não sei para quem que foi, ou se foi para mim mesmo, irmã Vera, talvez você possa lembrar, nós estamos velhos, né, Vera? Nossa memória já não é mais a mesma, mas eu estava afastado dos caminhos do Senhor, e ela falou, fica calma, acho que foi para você, né, mãe? Ele está aqui, ó, na palma da mão de Deus. Ele pode chegar aqui, na pontinha, mas ele não vai sair da palma da mão de Deus. Meu irmão, o que é isso? É o amor de Deus. É o amor de Deus que nos alcança. É o amor de Deus que mesmo a gente tentando dar uma de rebelde, mesmo a gente dando murro em ponta de faca, não desiste de nós. Cedo ou tarde o amor de Deus nos alcança. Cedo ou tarde o amor de Deus nos alcança. E esse amor é o que sustenta o nosso relacionamento com Ele. Sem esse amor, não teria relacionamento. Aliás, foi este amor, esse louco amor, que nos trouxe de volta ao nosso Criador, nos trouxe de volta a nossa verdadeira identidade, a nosso verdadeiro propósito. Estávamos afastados de Deus. Eu amo esse texto, Romanos 3:23, todos pecaram e estão afastados, destituídos da glória, da presença de Deus. Mas o amor, o perfeito amor de Deus, aquele que foi capaz de morrer naquela cruz, nos trouxe de volta à presença de Deus. E hoje eu e você temos livre acesso a Ele. Glória a Deus. Então esse amor é que sustenta o relacionamento, e Davi tem plena convicção disso, porque ele fala, eu estou sempre consciente do teu amor. E essa verdade que ele está falando é o que vai direcionar o comportamento. O nosso comportamento é baseado na verdade, a verdade de Deus. Esta verdade que nos alcança, que nos guia, que nos orienta. Então, meu irmão, você precisa entender isso. E aí a gente passa para o versículo 4. Que tem a ver, ele acabou de declarar, tenho vivido de acordo com a tua verdade. E o que ele fala em sequência? Não passo tempo com mentirosos, nem ando com hipócritas. Senhor, é tão verdadeiro o que eu estou declarando, que se eu detecto que tem mentiroso, eu estou passando longe. Porque eu sei o Deus que eu sirvo, o Deus da verdade. Eu não ando nem com mentiroso, nem com hipócrita. Eu estou longe de colocar máscara, por quê? Porque eu acabei de declarar, Senhor, examina-me a mim.
investiga o meu coração. Não tem como ter hipocrisia na presença de Deus. Não tem como viver uma vida falsa, fingida. Por quê? O raio-x de Deus nada passa. O raio-x humano é poderoso. A gente assiste esses programas aí, né? Quem já assistiu aqueles programas lá que passa lá dos aeroportos? Eles pegam coisas, né? Agora imagina o raio-x de Deus, meu irmão. Nada passa despercebido. Nada passa despercebido. Por isso que ele declara: não passo tempo com mentirosos, nem ando na hipocrisia. Não passo tempo com mentirosos, nem ando na hipocrisia. Porque quando o nosso coração muda, as escolhas também da nossa vida começam a mudar. E aí a gente começa a detectar: opa, aqui serve para mim, aqui não serve. Olha o que diz o versículo 5: detesto as reuniões dos que praticam o mal, e não me associo aos perversos. Detesto. E aqui Davi não está falando que ele vive isolado, longe. Olha, eu aceitei Jesus agora, eu não posso mais andar com você, não posso mais, eu vou ignorar todo mundo. Não, não é isso não. Mas agora eu tenho filtro. Eu sei até onde eu posso ir, até onde eu não posso. Eu sei o limite. Eu sei que tem coisas que começam, como eu falei semana passada, como uma gotinha numa cachoeira. Fica perto de uma cachoeira. Vai para Foz do Iguaçu, lá nas cataratas. Você fica ali 1 minuto, 2 minutos, você não percebe. 5 minutos, 10 minutos, você não percebe. Quando você sai dali, você está encharcado sem ter percebido. Por quê? É de pouco em pouco, é de influência em influência, que a gente acaba se queimando, se sujando, se molhando, se afastando. Então Davi não está falando de isolamento. Daqui, Davi está falando de um alinhamento, de um posicionamento, de uma direção, do propósito da qual ele foi chamado. É disso que Davi está falando. É por isso que ele fala: eu detesto, eu abomino essas coisas, eu não me associo aos perversos, eu passo longe desse tipo de situação. Embora eu sei que eu preciso amar, eu preciso alcançar, e trazendo para hoje, nós estamos falando do contexto da antiga aliança, amém? Temos maturidade para isso, mas trazendo esse princípio, que eu não devo me isolar, que eu não devo ser aquele crente bitolado, que não participa daquele churrasco da família, porque eu sou crente, e aí você perde muitas vezes a chance de ser sal e luz naquele ambiente. Mas você tem que ser sal e luz. Você não pode entrar naquele ambiente e a sua luz ser apagada pelo ambiente. Pelo contrário, a tua luz tem que brilhar naquele lugar. A tua luz tem que fazer diferença ali. É para isso que nós fomos chamados. Porque nós sabemos, meu irmão, companhias moldam valores. Diz o ditado: diga com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Não é? Está aqui o irmão Levi Júnior. Você vai fazer uma abordagem, pode ter um inocente, mas se o inocente está do lado de um bandido, e o bandido está fazendo cometendo um ato, você vai junto, sim ou não, Júnior? Você vai junto. Diga com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Tem que fazer diferença. Não tem que ser contaminado. Ambientes podem moldar decisões. Sabe, meu irmão, porque tem situações que a gente tem que correr. Porque tem muitas pessoas que têm esse tipo de pensamento. Já que eu estou aqui, então vamos ir no embalo. Então já que você está aí, meu irmão, então é melhor você nem entrar nesse lugar. É melhor você não estar aí. É melhor você passar longe daí. Porque pode ser que você não vai ter forças para resistir. Eu vou dar um testemunho para vocês, meu irmão. Lembrei agora dessa época minha louca aí.
Uma vez eu estava num Natal, uma época de Natal. E lá em Guarulhos, andando com companhias erradas. E a gente começou a ir de casa em casa. Aquela noite, acho que eu participei de umas 5 festas de Natal. Casa em casa, passando, aquela loucura. Eu lembro que numa determinada casa, a turma que eu estava, eles desceram num quarto. E lá, todo mundo usando droga. Uns cheirando, outros fumando. E ali naquele momento, você olha para aquela situação, você fica num beco sem saída. O que eu faço? O que eu vou fazer? E aí, você não vai não? Eu falei, não, isso não. Não, vai aí. Não, isso não. Eu lembro que uma das pessoas que estava comigo e falou, não, deixa ele para lá com isso daí. Não deixa ele não. Aí mais uma vez, agora, o Espírito Santo é maravilhoso, né, irmã Vera? Mais uma vez eu lembro. Ele está aqui, ó, na palma da mão de Deus. Ele pode ir para cá, ele pode ir para lá, mas não sai. E graças a Deus, naquela noite eu consegui resistir a isso. Mas bebi, farriei. Mas graças a Deus, porque poderia ser o meu primeiro e eterno trago ou cheiro que eu ia dar. Graças a Deus. Então, meu irmão, ambientes moldam decisões. O lugar que você vai estar pode mudar e moldar as suas decisões. E caminhos, meu irmão, definem destinos. Então, integridade, meu irmão, também é saber aonde não estar. Aonde eu não devo estar. Com quem eu não devo me alinhar. E o que eu não devo normalizar. Porque esse é um dos perigos enormes. A gente vai normalizando. A gente vai se acostumando. Eu vi um meme hoje, desses meio gospel, do cara falando, né, de antigamente, que tantas coisas que eram um absurdo na igreja e a gente foi acostumando. Foi acostumando, foi acostumando. Antigamente tinha várias coisas que não podia. Não pode tatuagem, não pode isso, não pode aquilo, não pode beber. E não pode, e no final ele fala assim, antigamente também não podia vender cursos de prosperidade. Mas falando nisso, quero indicar a fulana de tal. O problema, meu irmão, é quando a gente começa a normalizar aquilo que Cristo não normalizou. Tem coisas, meu irmão, que não tem jeito, nunca vão mudar. Nunca vão mudar. Aqui a gente já orientou bem sobre bastante coisas. A gente já pregou, tem pregações, procura lá no canal. A gente já falou sobre questão de bebida, de questão de tatuagem, já falamos tantas coisas. Tantos assuntos a gente já falou. Mas tem situações que não tem como a gente normalizar. Não tem como. Hábitos que não tem como. Sempre não convém. Tem situações que não vai conver. Então, meu irmão, não é só sobre evitar certos lugares. É sobre se aproximar do lugar certo, que é onde Davi vai nos levar agora. Versículo 6. Lavo as mãos para declarar minha inocência. Venho ao teu altar, ó Senhor. Para quê? Para entoar um cântico de gratidão e anunciar todas as tuas maravilhas. Amo o teu santuário, Senhor, o lugar onde habita tua presença gloriosa. Não é só sobre evitar lugares, mas é sim sobre se aproximar do lugar certo. Davi aqui está revelando a sua motivação ao se aproximar de Deus. E a motivação maior dele é gratidão e louvor a Deus. Venham ao teu altar, ao Senhor, para quê?
para entoar um cântico de gratidão e anunciar as tuas maravilhas. Meu irmão, por que Davi está falando que ama o altar? Por que Davi está falando que ama que o altar, a presença? Não é por causa do ritual. Não é porque envolve nessa época um ritual para estar na presença de Deus. E aí está um alerta. Quando o ritual vem antes da presença, o culto perde a vida. Quando o ritual vem antes da presença, o culto perde a vida. Tecla SAP para vocês. Sabe aquele momento mágico que você está com a sua família, desfrutando de uma mesa, ou sei lá, um momento ímpar, aquele momento seu, e aí você para tudo, sabe por quê? Ai, faltou a selfie. Não estou falando que é errado a selfie, mas às vezes vale mais desfrutar do momento do que abandonar aquele momento por causa de uma selfie, do que às vezes de um status, do que de se preocupar com um mundo fantasioso de uma rede social. É desfrutar do momento. Então, quando a gente dá mais valor ao ritual do que à presença, é um perigo. Quando o que é mais importante é tudo o que envolve, e às vezes a presença passa despercebida. Sabe, às vezes a estrutura, é por isso que nós sempre temos que buscar isso, a simplicidade. Às vezes nós enfeitamos tanto o pavão, que nós esquecemos, e a presença passa despercebida. Não damos valor à presença, não desfrutamos da presença. E o que mais importa é a presença. É a presença. Amo o teu santuário, Senhor, o lugar onde habita tua presença gloriosa. Eu dou valor a isso, é o que Davi está falando. Amo o lugar onde habita a tua presença. Eu amo estar na tua presença, porque eu sei o Deus a quem eu tenho servido. Eu sei esse Deus, eu tenho consciência desse amor, eu tenho consciência dessa verdade. Eu sei que eu posso me abrir, eu sei que eu posso me rasgar na presença dEle, porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que me conhece, Ele é um Deus que me formou, que me sondou, que me criou. Quando o coração está alinhado com essa verdade, meu irmão, o culto deixa de ser uma obrigação e se torna prazer. O culto deixa de ser uma obrigação e se torna realmente prazer. Mas mesmo vendo tudo isso, Davi sabe que ainda precisa de algo. E aí a gente chega no versículo 9. Não permita que eu tenha o destino dos pecadores. Não me condenes junto com os assassinos. Eles têm as mãos sujas de tramas perversas e vivem a aceitar subornos. Eu, porém, vivo com integridade. Resgata-me e tem misericórdia de mim. Olha que loucura isso aqui. Para no versículo 11 aí. Ele fala que ele vive com integridade, querendo dizer, eu estou fazendo o que é certo. Mas ao mesmo tempo, deixa na tela, Natália, por favor. Ao mesmo tempo ele fala, tem misericórdia de mim? Quem pede misericórdia é quem reconhece que precisa de misericórdia. Como uma pessoa vive integridade e ao mesmo tempo pede misericórdia? Como é possível isso? Alguém que declara, eu tenho vivido com integridade, aí ele pede, resgata-me e tem misericórdia de mim.
É por isso que lá no começo, quando ele fala, declara-me inocente, pois tenho vivido com integridade, não é sinal de perfeição. Não é sinal de quem está reconhecendo que não tem pecado nenhum, que ele pode ser considerado inocente. Está entendendo? Quem está entendendo comigo aqui nessa noite? Dá um glória a Deus aí, vai. Só para dar uma acordada. Como que pode? Senhor, declara-me inocente, pois eu tenho vivido com integridade, tenho confiado no Senhor sem vacilar. Põe-me à prova, examina-me, investiga meu coração. Aí versículo 11, ele continua, eu vivo com integridade. Só que aí ele vem e fala, resgata-me e tem misericórdia de mim. Por quê? Porque ele sabe que não tem como esconder nada de Deus. Pelo contrário, vocês sabem a história de Davi. Quantos erros que Davi cometeu. Quantos erros. Quantos erros que Davi cometeu. Erros que eu nunca cometi. Talvez aqui entre nós, quase ninguém cometeu os erros que Davi cometeu. Mas também entre nós não tem ninguém que Deus falou, está aqui o homem segundo o meu coração. Porque Davi tinha essa consciência do amor de Deus. Ele sabia com quem ele estava lidando. Ele sabia que Deus, ele sabia o que passava dentro do coração dele, lá no íntimo. Apesar dos momentos de fraqueza, apesar dos momentos, sabe, de luta, sabe, que ele errou, pecou. Mas ele sabia que desde o começo, está ali o menino que confia plenamente em mim. A ponto de enfrentar urso, leão, gigante, exércitos. Por quê? Porque Davi sabia que ele era capaz? Não. Ele sabia que ele era frágil, pequeno, o menor da sua casa, mas ele sabia o Deus que ele servia, que tudo podia fazer, tudo pode. Ele confiava plenamente em Deus. É por isso que ele fala, Senhor, resgata-me, tem misericórdia de mim, porque o Senhor sabe, eu não consigo esconder do Senhor. Eu não consigo esconder, não tem como eu fingir, não tem como eu ser hipócrita, eu ser mentiroso, não tem como. Resgata-me, tem misericórdia de mim. E quando alguém chega nesse nível de maturidade, de entender que a integridade não substitui graça, a retidão não vai eliminar a misericórdia, quando a gente chega nesse nível de maturidade, e a gente consegue unir isso com a convicção humilde. Quando a gente chega nesse ponto, só tem um resultado inevitável, que é o versículo 12. Agora estou em solo firme, e louvarei o Senhor no meio do povo. O que ele está dizendo? Agora estou no lugar de estabilidade. Solo firme é estável, estabilidade. Eu cheguei no lugar da estabilidade. E agora eu publicamente louvo a Deus através do testemunho. A minha vida é uma vida de louvor a Deus, que testemunha tudo aquilo que Ele fez. Porque eu sei o Deus que examinou, que investigou, que viu por dentro, que analisou a minha vida, viu tudo que tinha de bom, tudo que tem de ruim. Aliás, se a gente for ao pé da letra e a fundo, a gente sabe que não tem nada de bom dentro de nós. Nada que realmente a gente consiga atrair a Deus através dos nossos atos. Ele sabe, e aí ele fala, olha Senhor, declara-me inocente. Não porque eu sou o melhor, mas porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus amoroso. O Senhor é um Deus. Então eu vou agora publicamente louvar. A minha vida vai ser um testemunho. Porque quem anda com Deus, meu irmão, não vive instável, não precisa.
não vive escondido, não vive em silêncio. Isso me chamou a atenção. Publicamente louvarei ao Senhor. Louvarei ao Senhor no meio do povo. E parece que isso está acabando, né, meu irmão? Não sei se você reparou. Está acabando isso. Antigamente, os crentes, os cristãos eram mais ousados. Tinha que andar com a bibliona debaixo do braço, todo mundo olhava e já falava, ó, crente. Ah, você é crente, você não pode isso, você é crente. E as pessoas tinham coragem de falar. E agora parece que conforme a gente foi normalizando as coisas, então a gente virou meio bagunçado, a gente não sabe o que é crente, o que não é crente, o que é e o que não é. E virou essa bagunça. E não tem mais essa questão de louvar ao Senhor no meio do povo. Ter essa influência, que nem eu falei, é entrar no ambiente de trevas e ser a luz, para clarear aquele lugar, publicamente. Então, aquele que confia em Deus não vive em silêncio, não vive, porque aquele que está firmado em Deus, sempre vai, a vida dele vai resultar em louvor e em testemunho. Crente, cristão à moda antiga, crente raiz, não Nutella. A primeira oportunidade que ele tem, ele testemunha. Eu conheço um Deus que pode mudar. Eu sei o que pode resolver a sua vida. Olha para mim, a minha vida foi mudada e a sua também pode. Crente raiz é isso. Isso soa familiar. Porque não sei se isso te lembra alguma coisa, algum modelo de igreja. Olha o que diz lá em Atos 2, 42, para a gente terminar, estamos concluindo. Atos 2, 42. Atos 2, 42. Eu não sei se isso te lembra alguma coisa, de estar publicamente testemunhando. Olha esse modelinho de igreja aí. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e fazendo o quê? Desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Está entendendo? Você está entendendo? Aquele que confia no Senhor, aquele que entende de fato o que Davi está querendo dizer aqui, chega a viver de fato essa igreja verdadeira, essa comunidade verdadeira. Mas parece que a gente tem a triste hábito de só ler um versículo aqui, né? Tem um versículo que a gente gosta bastante, a gente faz bastante, que é: (46) Só que a parte B, né? Adoravam juntos no templo diariamente e reuniam-se nos lares para comer. A gente se reúne, com uma beleza. Fala que vai ter hoje uma janta. Pensou? Aí todo mundo hoje para a casa da irmã Rosana. Ei, glória a Deus. Vamos que vamos. Como a gente vai? Para comer a gente vai. Mas e o resto? E o resto? Eles se reuniam para comer? Sim. Partiam o pão com grande alegria e generosidade? Aleluias. Aí a gente faz,
Isso aí a gente aprendeu. Mas e o 47? Louvando a Deus e desfrutando da simpatia do povo. Será que quando a gente se reunir na casa de alguém para comer, fazer aquela festa, aquele banquete, será que os vizinhos vão querer estar junto da gente? Porque fala, opa, não é festa, churrasco. A gente está acostumado com churrasco, mas parece que eu estou sentindo algo diferente naquele lugar. Tem algo que está me atraindo, sei lá. Eu estou vendo que ali não está tendo, sabe, aquele tipo de música, não está tendo briga, não tem nem bebida para ele estar tão alegre desse jeito. Mas eu estou vendo algo que eu não consigo ver em outro lugar. Eu preciso estar lá. Será que não está faltando isso? Porque diz que depois disso, pode deixar lá. Depois disso, que continua o texto? Cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Tudo começou aonde? Com um povo que entendeu que precisa testemunhar, que precisa entrar na presença de Deus, ter prazer na presença de Deus, com louvor, com gratidão. E aí, conforme a gente tem noção que Deus ele pode nos examinar, nos rasgar, e a gente tem consciência do amor dele, a gente começa a viver essa verdade. E aí quando a gente se reúne, não é só para comer. Comer é um pretexto para a gente estar junto. Faz parte. Mas o fim, a finalidade é o quê? Desfrutar da presença de Deus. Louvar a Deus. Exaltar a Deus. A ponto de as pessoas ao redor querer fazer parte. Desfrutar da simpatia de todo o povo. E aí sim, o Senhor começa a acrescentar. Começa dentro de uma casa. E aquelas pessoas são atraídas. E o Senhor começa a acrescentar a comunidade dos santos. Glória a Deus. Então, meu irmão, o que o Salmo 26 nos ensina? Que quem confia em Deus não teme ser examinado. Quem confia em Deus não teme ser examinado. Quem confia em Deus vive em verdade, escolhe uma vida de integridade e depende da graça. Então, o que a gente precisa nesta noite, entendendo de fato isso, é ser o mais sincero possível, numa oração sincera, verdadeira, sem hipocrisia, como ele está dizendo aqui, não sendo hipócrita, não sendo mentiroso, mas sendo verdadeira, tendo vivido de acordo com a tua verdade, como diz o versículo 3, vivendo de acordo com essa verdade, tendo consciência desse amor, mas é declarar, Senhor, não muda primeiro as minhas circunstâncias. Não, eu não quero que o Senhor mude primeiro as minhas circunstâncias, mas eu quero que em primeiro lugar o Senhor comece a examinar o meu coração. Assim como o Senhor começou com Davi. Quando o Senhor foi na casa de Davi, o Senhor viu primeiro um coração. O Senhor não viu uma pessoa, o Senhor não viu uma estatura, o Senhor não viu status, o Senhor não viu posição, o Senhor não viu um guerreiro, o Senhor viu um coração. Um coração. Então começa pelo meu coração. Porque quando a gente entender isso, e de fato isso for verdade na nossa vida, quem andar assim, aí sim estará pronto a estar em solo firme na presença do Senhor, a ter e desfrutar de uma vida de total estabilidade. Solo firme, estabilidade, sem vacilar, num lugar seguro. Por quê? Por que estou seguro? Porque Ele está comigo. Porque o Deus de amor está comigo. O Deus da verdade está junto de mim. E Ele prometeu. E uma das verdades dele é: eu estarei com vocês todos os dias.
Fica de pé.